Boa noite! Iniciando mais uma live aqui no Instagram, falando ao vivo com vocês. Estou aqui em Presidente Prudente, sou a doutora Maísa Faquiano, pediatra integrativa. Atuo aqui na região de Presidente Prudente, Pracinha, Martinópolis também e para todo o Brasil, através da telemedicina. E estou trazendo aqui vários temas relacionados à saúde infantil, trazendo temas aí também dos 1000 dias do bebê, que é uma fase super importante, super desafiadora, que as mães sempre têm dúvidas. Então estou aqui realmente para trazer um conteúdo para ajudar famílias, para ajudar mães. Se você já conhece alguma mãe, já compartilha essa live também, para que chegue até ela. Hoje eu vou falar de um tema que deixa todo mundo, todas as mães, todas as famílias de cabelo em pé, e também é uma fase que eu estou vivendo aqui na minha casa, que é a fase dos 2 anos, muito conhecido por aí como a fase do Terrible 2, uma fase muito desafiadora, né? Que nós, enquanto pais, nos deparamos com situações muitas vezes assim difíceis de lidar, e as pessoas que estão de fora, que também muitas vezes não entendem, sempre vem com uma opinião, sempre vem com uma crítica, né? Sempre vem querendo condenar os pais, julgar os pais, querendo dizer que é falta de limites, é falta de correção, né? Porque educar o filho dos outros sempre é mais fácil, não é mesmo? Então hoje eu vou falar sobre birra não é manha. Já quero deixar aqui aberto, se você tiver alguma dúvida, envie aqui nas mensagens, tá? Comente aqui que eu vou ajudar, ou também ali nas perguntas, pode mandar que eu vou responder todas as dúvidas, ou durante aqui a live, ou ao final delas, tá? Se você quiser também deixar algum comentário, fique à vontade. Então hoje eu vou falar birra não é manha. E quantas vezes o seu filho já se jogou no chão, no supermercado, na festinha infantil, na casa de um amigo, né? E aí sempre vem aquela dúvida, será que ele tá fazendo manha? Será que isso daí é birra, né? É sempre nomeado como birra esse tipo de comportamento, mas será que é isso mesmo? Será que tem alguma explicação? Porque quando a gente entende o funcionamento, como as crianças funcionam, como o cérebro da criança funciona, fica mais fácil tanto pra gente lidar com isso, com esses comportamentos, pra gente se tranquilizar, porque muitas vezes as mães acham que aquilo só acontece com o filho dela, que é só na casa dela, que ela está errando em algum ponto, e na verdade não. A ciência explica toda essa fase de desenvolvimento da criança, que é essa fase dos 2 anos, tá? E o que será que o seu filho está querendo te dizer, né? Seu filho de 2 anos, e que ele se joga no chão, ele faz birra, ele faz birra, né? Entre aspas aí, que é chamado de birra. Ele briga com o amiguinho, ele quer aquela coisa, tudo é dele, e aí tudo vira um conflito, não consegue dividir. Será que ele tá sendo egoísta? É o que muita mãe se pergunta também, né? Será que ele não vai conseguir, não vai aprender a dividir as coisas? Calma, tô aqui para te tranquilizar, te dizer que tudo é uma fase. É claro que a gente precisa ter algumas posturas, alguns comportamentos diante de tudo isso, ajudar a criança diante de tudo isso, mas é uma fase, e como todas as fases elas passam, e aí vem outras fases também, né? E o seu filho, ele não é mal educado por fazer isso, tá? Ele não é mal educado por estar se manifestando. O que acontece, então, no corpinho da criança, né? Isso é uma fase de desenvolvimento, isso não é uma malcriação, isso daí não é uma falta de limites. O cérebro da criança, a amígdala, né, que é o acelerador emocional, ela já está desenvolvida desde o nascimento da criança. Então a criança sente a emoção do tamanho do adulto, ela reage antes de pensar, né? É fisiológico, não é a birra. E aí ela não consegue regular tudo isso. Por quê? Porque o córtex pré-frontal dela ainda não está maduro. Ele está imaturo nessa fase de 2 anos, né? Então ela não consegue regular aquilo que ela está sentindo, conter aquela emoção sozinha.
ela vai amadurecendo e esse desenvolvimento, essa maturidade vai acontecendo com o passar do tempo, com a nossa ajuda a regular todas essas emoções, né? Como a gente se porta diante disso, como a gente lida com isso, porque diante de uma emoção, diante de uma explosão emocional da criança, se a gente tem uma explosão também diante desse comportamento, o que você está dizendo para a criança? Tá certo fazer o que você está fazendo, né? E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser o adulto da situação e ajudar aquela criança a regular as suas emoções. Eu sempre brinco assim, né? Quantos adultos você não vê por aí com dificuldade de se regular? Que na frustração grita, que ao ser contrariado explode, fala coisas que não deveria falar, que ofende as pessoas, né? Quantos adultos não batem, não brigam? E aí, isso sim, né? É um comportamento inadequado, porque pensa, já adquiriu uma maturidade neurológica, né? Já passou tudo isso e ainda assim o adulto tem dificuldade de se regular. Agora você imagina uma criança que está em fase de desenvolvimento, que está todo com o seu córtex pré-frontal imaturo, com aquela amígdala gritando ali com as emoções, ela não consegue regular tudo isso. E o comportamento vai ser esse, vai ser explosão, vai ser um vulcão em erupção, vai ser muitas vezes até agressividade ou se jogar no chão. E aí nós, enquanto adultos, entramos em campo para ajudá-la, para mostrar como se regula tudo isso, para agir através de bons exemplos também de como regular essa emoção, tá? E muitas vezes o que está por trás dessa birra, né? Que as pessoas chamam de birra. Muitas vezes tem um desgaste, um estresse, ali um cansaço físico, uma privação de sono, uma necessidade de dormir, ou fome, ou cansaço, uma rotina muito agitada durante o dia também, com muitos estímulos, né? Temos também a falta de linguagem adequada para comunicar aquilo que a criança quer passar para o adulto, para o cuidador ali, para a família, para o pai, para a mãe. Então a criança não consegue se expressar adequadamente, ela não consegue expressar aquilo que ela deseja, e aí isso também gera uma emoção muito intensa, gera esses comportamentos explosivos por essa dificuldade de não ter a linguagem desenvolvida e não conseguir se expressar adequadamente. Muitas vezes uma outra situação que leva a criança a ter essas explosões, essa dificuldade de regulação emocional, também é a busca por autonomia. Eles estão em uma fase que querem fazer tudo sozinhos, ou seja, eu quero pegar o pão sozinho, eu quero limpar o chão, eu quero pegar a fruta, eu quero cortar, né? Eu quero pegar a tesoura da minha irmã, eu quero subir sozinha um local que não pode, né? Que seria um risco para a criança. Então ela quer fazer as coisas sozinhas. E aí muitas vezes os adultos vão lá, os adultos eles tentam coibir, né? Ou muitas vezes a criança não, obviamente, ela não tem entendimento ainda, mas ela não entende aquela proibição, aquele você não pode fazer, e aí ela se expressa também dessa maneira, tá? Então são esses os gatilhos que geralmente acontecem aí. Aqui a Jenny Pérez, a minha está nessa fase, socorro Deus. Olha, a minha também, viu? É realmente assim, a gente precisa de muita paciência, muito discernimento, muita sabedoria para poder lidar e para poder ajudá-las, né, nessa fase, ajudar os nossos filhos nessa fase, que para eles também é muito desafiador, é para nós, é para eles, para toda a família. Mas passa. Aí depois vem as outras fases, né? Mas passa. Então são esses os gatilhos físicos, a busca por autonomia e a falta de linguagem adequada. Conseguiu entender por que a criança se manifesta assim? Que não é birra, não é manha? É tudo isso que o corpinho dela tá querendo expressar. E muitas vezes a gente, né, os pais não entendem toda essa fisiologia, não têm o entendimento, por isso que eu quis trazer esse assunto aqui, porque é extremamente importante que os pais entendam como que funciona o cérebro da criança, para não ficar com esse julgamento de que é birra, que é falta de limites, que é falta de educação. Daí vem aqueles comentários assim, né? No meu tempo isso se resolvia de outra maneira,
tá faltando aí uma correção mais forte, uma correção física, e não é isso, não é isso. Nunca agressão vai ser o caminho, né? Tanto agressão física quanto psicológica, emocional. Então precisamos entender como tudo funciona, precisamos nos regular primeiramente. Então, tá diante de uma birra, tá diante de uma situação difícil, sai de perto um pouquinho, respira fundo, tenta se regular, tenta pensar, isso é uma fase, ela não tá conseguindo se expressar, o que eu posso fazer para ajudá-la? Faz um exercício de respiração tanto para você quanto para a criança. Tem alguns livros também que são bem lúdicos e ensinam a criança a se regular, né? Ensinam a criança a dividir as coisas. Eu sempre aqui em casa, desde a Liz, eu sempre faço o exercício com ela. Ó, você tá nervosa, eu entendo, você tá com sono, tenta nomear, sabe, as situações. Você tá com sono, você tá cansada, vem aqui, a mamãe vai te acolher, a mamãe vai te abraçar, me fala o que tá acontecendo, ou se não, tenta abraçar a criança, regular a criança, levar para uma outra situação, tirar daquele foco, né? Levar para uma brincadeira, vamos passear ali fora, vamos pintar, vamos desenhar, tirar o foco daquele momento desafiador e tentar levar para uma outra situação e oferecer ferramentas para as crianças, né, para as crianças se regularem também. Então o exercício do cheira a flor, assopra a vela, eu sempre faço aqui em casa. Vamos lá, vamos respirar. Cheira a flor com a mamãe, aí a gente inspira e expira. E aí a gente vai fazendo esse exercício e fora todas essas outras técnicas que eu falei, né, que é possível de ser realizada para regular a criança. Sempre olhe para aquele dia, como que foi a rotina do seu filho? Dormiu o suficiente? Tirou a soneca que deveria tirar? Se alimentou adequadamente ou não? Consumiu muitos alimentos, fez ingestão de muitos alimentos também estimulantes com açúcar, industrializados, né? Alimentos que causam também esse descompasso aí no cérebro da criança. Foi um dia desses? Pode ter sido isso que tenha causado também uma explosão a mais. É claro que a criança já tem, como eu já disse, essa imaturidade nessa fase dos 2 anos, mas isso tudo pode agravar, tá? Tente nomear a emoção. Você tá bravo por quê? O que tá acontecendo? Você que gostaria de continuar brincando, né? Ao invés de reprimir a criança. Não faz isso, não chora, engole choro. Por que tá chorando tanto? Por que tá fazendo manha? Né? Então não faça isso, não tenta reprimir, não tente punir com essas palavras, com essas situações, e ao contrário disso, tente entender o que o seu filho está falando, está tentando dizer. Às vezes ele não tem a linguagem, como eu falei, desenvolvida, mas a mãe, ela sempre entende ali e ela verifica de acordo com a situação que está acontecendo, se foi uma disputa por brinquedos, se foi um alimento que não deixou comer, né? Pega a criança, filha, ó, esse não é o momento para você comer isso, agora é a hora da sua refeição, esse alimento faz mal, numa outra oportunidade você vai comer isso, então vem aqui que a mamãe vai te abraçar, vai te ajudar a se acalmar, vamos pintar, vamos brincar, vamos lá fora dar uma voltinha, entendeu? Tente essas táticas, essas técnicas para ajudar o seu filho a se regular. E aí, depois, em uma outra situação, você também pode trabalhar didaticamente essa situação. Foi uma situação de dificuldade de divisão de brinquedos? Então, vamos lá. Você simula que você tá brincando, agora eu vou dividir com a sua irmã. Né, o nome da irmã, por exemplo, aqui em casa é a Liz. Liz, olha, agora a mamãe vai dividir com você, tá bom? Então é minha vez de brincar, eu já terminei de brincar, agora, como eu terminei de brincar, agora é a sua vez, toma o meu brinquedo. E aí, com esses exemplos, a criança vai aprendendo, né, com as nossas atitudes. Agora, enquanto nós tivermos comportamentos explosivos, agressivos, enquanto nós não conseguirmos nos regular, a criança vai ter o exemplo de que aquele comportamento, aquela atitude está correta para aquela situação, concordam? Então, precisamos ser o exemplo, né? Deixa eu já aproveitar e ver se tem algum comentário aqui. Antes de continuar assim, aqui. E a
essa situação conflituosa também, ela é uma oportunidade da gente criar um momento de conexão, uma música agradável ali, né? De repente, óleos essenciais também de lavanda para quando o ambiente está muito estressante, atividades que retêm a criatividade da criança, como pintura, eles gostam muito de fazer massinhas, eles gostam muito de mexer com tinta, isso também ajuda a criança a se regular, né? Então vai identificando no seu filho o que ajuda. Por exemplo, também uma outra coisa que funciona muito é alguns objetos que ele goste, uma naninha que ele goste de se acalmar, algum lugar da casa, uma leitura de um livro, uma música para vocês dançarem juntos. Ai, Maísa, mas você tá falando isso é fácil, né? Falar é fácil. Realmente, eu sei que é. Falar é fácil, mas eu estou aqui para te orientar e para te ajudar em como você pode reverter toda essa situação. A partir do momento que você tem consciência disso e que você entende o funcionamento da criança, e eu te dou aqui ferramentas para te ajudar a controlar essa situação, você tem mais consciência e você tem mais ferramentas para agir aí na sua casa. Vai ser sempre que você vai conseguir fazer isso? Vai ser sempre que você vai estar num ótimo dia? Não, não vai ser sempre. E às vezes você também não vai estar num bom dia, você também não vai estar estressada, vai ter acontecido alguma situação difícil em casa, no trabalho, cansaço físico, mental, enfim. E aí você também não vai conseguir se regular da maneira com que gostaria, né? E tá tudo bem também. Você não precisa se martirizar, se condenar, se culpar por ser uma péssima mãe. Nunca, é claro, não, a criança não pode ser agredida em nenhum aspecto. Mas às vezes você não ter aquela paciência, você elevar o tom de voz, né? Alguma situação mais difícil ali que você não consegue ter um comportamento que deveria, né, teoricamente, se acolha, tenta entender também o que aconteceu com você naquele momento, o que te fez ter esse comportamento, essa falta de regulação, e tente também se entender e achar estratégias para que você consiga se regular, para que você consiga se acalmar, para que você consiga estar bem ali para ajudar o seu filho. Né? Nós não somos perfeitas e precisamos entender isso e precisamos nos acolher também nessas situações. Se você errar em algo que você disse com o seu filho, em alguma coisa que você fez com o seu filho, chegue até ele e peça desculpas. A criança aprende demais quando o pai e a mãe têm a humildade de chegar até ele e falar: olha, eu falei com você de uma maneira ríspida, de uma maneira que não deveria ter falado, eu errei, reconheço isso e te peço desculpas. Eu também sou um ser humano, assim como todos os outros, e erro também. Então, fale isso, peça desculpas, isso é um ótimo exemplo de humildade, de reconhecimento, né, de perdão, uma oportunidade de perdão, de reconciliação. E não deixe passar batido, não passe por cima dessas situações, porque você está ensinando o seu filho também a pedir desculpas, a reconhecer os próprios erros, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Perguntas. Temos alguma pergunta? Alguém que queira entender um pouquinho mais? Gente, aqui na minha casa também estamos passando por isso. Inclusive, nós fomos viajar agora no final de semana e as duas o tempo inteiro em conflito, né? Porque a Júlia tem 2 anos e 4 meses e a Liz tem 8 anos. E a Liz está brincando com as coisas e a irmã sempre quer as coisas dela. E ela não vai ceder sempre, ela não deve ceder sempre, a irmã. E imagina a guerra e o conflito que é. E aí tem sempre as pessoas que estão em volta, que não são da família, que muitas vezes não entendem tudo isso, não entendem o comportamento. Eu não me sinto julgada porque eu entendo disso, mas eu tenho certeza que você aí, em alguma situação, já se sentiu julgada, já se sentiu envergonhada de estar num lugar, seu filho estar fazendo birra, mas não se sinta assim, tá? É totalmente normal. Muitas vezes até alguns pais aí se esquecem, né, do que aconteceu lá na infância.
mas é super normal. Tem umas crianças que mais, tem umas crianças que menos, de acordo com o perfil de cada criança. Ninguém é igual, nenhuma criança é igual, e também não faça comparações, tá? Evelyn Beatriz, diferenças de idade dos filhos, piora mais essa fase? Porque a minha, só Deus, ela quer fazer as coisas do irmão adolescente. Olha lá, ó. Sim, piora porque o filho maior, aqui em casa também, eu tenho uma de 8, né? E tenho o meu enteado que ele tem 16 anos. E eles têm os irmãos como espelho. Aí eles querem fazer, eles acham que eles podem fazer tudo que os irmãos estão fazendo. Brincar num brinquedo que não é adequado para a idade, manipular tesoura. Antes mesmo da live, antes da Júlia ir dormir, a Alice estava ali, estava brincando com uma tesoura sem pontas, né? Que ela tem para fazer o recorte e tal. Eu por perto. A irmã queria fazer o quê? Queria pegar a tesoura e queria cortar. Óbvio que se eu estou por perto ali, auxiliando, né? Eu ajudo a brincar. Mas você acha que quer? Não quer brincar sozinha, né? Não quer brincar com a ajuda da mãe, quer dizer, quer brincar sozinha, quer cortar sozinha, quer subir em locais que a irmã senta. Aqui em casa tem uma banqueta mais alta, e aí a irmã senta na banqueta, ela quer subir na banqueta que é alta e que é perigoso para ela, que ela pode cair. Então a gente tem que estar sempre em vigilância constante. Então, sim, Eveli, né? Não sei se eu tô pronunciando errado, mas sim, essa diferença piora. A sua também tem 2 anos, né? E o menino tem 15 anos. É a diferença praticamente da minha filha é menor pro meu enteado, que é adolescente aqui em casa. Isso piora, sim, porque eles acham que eles são capazes de fazer tudo que os irmãos maiores fazem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vocês querem perguntar mais alguma coisa com relação a isso, com relação ao comportamento do bebê? É importante ressaltar aqui que é preciso ter uma consistência nas condutas aí com as crianças, né? Então, ter limites claros, conversar sobre o que pode, o que não pode e o porquê não pode. A criança precisa entender tudo isso, ela precisa, obviamente que ela não tem o entendimento de uma criança maior, mas ela, conforme a gente vai explicando, vai colocando os limites, vai explicando por que não pode, quais são os riscos, quais são os perigos, porque não adianta simplesmente você falar também não e pronto. A criança, ela vai se sentir muito frustrada porque ela não consegue entender por que ela não pode, por que ela não pode fazer a mesma coisa que o irmão está fazendo, né? Então a criança precisa entender tudo isso para que não fique simplesmente uma proibição sem argumentação. E eles entendem, tá? Muitas vezes eles não vão ter um comportamento ali que a gente espera nessa idade, mas isso vai sendo construído aos poucos, os limites vão sendo estabelecidos, eles vão tendo um amadurecimento neurológico maior com o passar do tempo, e aí tudo vai ficando mais tranquilo. É claro que depois vem outras fases, né? Mas vamos por partes. Cada fase tem o seu desafio, os seus sabores, as suas dificuldades. E essa fase de 2 anos, gente, tem todos esses desafios, mas pensa numa fase gostosa, né? É a fase que a criança começa a falar, ela começa a interagir mais, fazer mais gracinhas e tudo fica assim encantador. Eles têm comportamentos assim que encantam a todos, né? Então é uma fase desafiadora, mas ao mesmo tempo muito gostosa. Tente aproveitar essa fase assim intensamente, porque passa, é clichê, né? Mas passa tão rápido, e a hora que você olha pra trás, você fala: meu Deus, eu não tenho mais meu bebê aqui, eu não tenho mais meu filho aqui pequeno, fazendo todas aquelas gracinhas, né? E tão grudadinhos na gente, querem a gente pra tudo. Então passa, a gente precisa ter a sabedoria, o discernimento, a gente precisa se conectar, né? Criar uma conexão, ter uma paciência ali, se autodescobrir e se desenvolver para que a gente possa dar o melhor suporte para os nossos filhos e para que a gente passe por essa fase também da melhor maneira, né? Espero ter contribuído com mais essa live. Se você tiver alguma pergunta, pode me mandar lá no direct, que vai ser um prazer te ajudar, ou vou deixar salva também a live aqui no feed. Você também pode mandar perguntas. Aproveita também,
compartilha essa live que eu vou deixar salva com outras mães que estão passando por esse momento tão desafiador, que não sabem o que fazer, estão perdidas. Já envia esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza que vai ajudar, que vai contribuir. Eu também posso te ajudar com mais estratégias, com mais técnicas, para que você entenda ainda mais toda essa fase. É só clicar lá no link da minha bio também, entrar em contato, que vai ser um prazer te receber no meu consultório ou de maneira remota aqui, através de um atendimento por telemedicina, e ser a sua parceira nessa fase tão desafiadora e ao mesmo tempo tão bela. Certo? Um grande beijo para vocês, muito obrigada para todos que estiveram aqui, que entraram na live, que participaram, que deixaram a sua mensagem. Deixa eu ver se tem mais alguma... a Jenny falou, eu sempre me culpo. A gente sempre se culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, é sobre isso, mas não faça isso, tá? Tente entender o seu momento, entender o momento do seu filho, fazer essa análise e tentar ressignificar, e na próxima vez você tenta fazer o diferente e vai utilizando também de estratégias para se acalmar, para se regular. E aí você precisa de muito autoconhecimento também, tá? Obrigada por nada, Eveli. Fiquem com Deus, tá? Um grande beijo. A gente se vê na próxima live, certo? E uma ótima terça-feira. Amanhã, quarta-feira, iniciando mais um mês, né? Iniciando o mês de julho, gente. Já passou metade do ano. Sigo com os meus conteúdos por aqui, também no feed e aqui com as lives. Vou continuar trazendo mais informação, mais orientação para transformar a sua maternidade em uma maternidade mais consciente, mais segura, para que você possa contribuir com a vida do seu filho, com a saúde do seu filho. Um grande beijo e tchau!